Você pega aí, por exemplo, igual o Rafa falou de um título IPCA. Ele vai te pagar IPCA mais, sei lá, 6, 7, 8. E aí, se o IPCA nesse momento for de 4 mais 8, fazendo uma continha meio básica aí, dá 12. E a Selic tá 12,25. Então vai render um pouquinho mais, né? Mas com expectativa dela subir aí até para 15%. Qual que é o mais adequado nessa situação, Ângelo? É igual o cliente do Alexandre. 15% tá bom? Tá, numa taxa que tem? Compra agora. Vai formando uma taxa média, vai comprando. Subiu mais um pouco? Coloca mais um pouco de dinheiro, né? Porque assim, quando vai começar a cair essa taxa? Eu espero que você curta este episódio. Antes da gente ir para o conteúdo de fato, eu quero te falar um pouquinho sobre a nossa plataforma educacional. Foi pensando em pessoas como você para te dar autonomia com o seu dinheiro e fazer os melhores investimentos que nós criamos uma plataforma educacional com dezenas de cursos. São cursos do básico ao avançado em todas as classes de investimentos para que você consiga ter então segurança e conhecimento necessário para tomar as melhores decisões com o seu dinheiro. E você pode ter benefício nessa plataforma educacional indicando pessoas para assistir este podcast. Como que você pode participar? Na descrição desse episódio, você vai ter um link que vai ter todas as explicações dessa campanha. Então, é muito simples. Procura o link aqui na descrição do episódio, clica, entenda, participe. Quanto mais pessoas você indicar para assistir esse episódio, mais benefícios você terá para adquirir um curso da nossa plataforma educacional. Agora fique com o episódio. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. O tema hoje é taxa Selic, taxa CDI e curva de juros. É um episódio que, se você tem alguma dúvida a respeito dessas nomenclaturas, a gente sabe que o mercado financeiro é cheio de... é uma sopa de letrinhas e muitas vezes é amarga, né? Difícil de engolir, né? Mas se você tem dúvida a respeito disso, que é a taxa Selic, o CDI, a curva de juros, o reflexo disso tudo nos investimentos em renda fixa, eu tenho certeza que você vai sair desse episódio afiado, tá? Com tudo esclarecido a respeito disso. Hoje a mesa aqui, meio que tá ficando normal, a mesa completaça assim, e temos dois estreantes aqui, mas eu vou começar dando as boas-vindas aí, agradecimento ao Rafael Martinelli, que é Head de Investimentos da Sacre e cadeira fixa quase já aqui no Ouviu Investiu. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, velho. Bom dia. Feliz ano novo a todos. Iniciando aí, vamos falar do que deve ser provavelmente o principal indexador aí nas carteiras de investimentos esse ano, né, que é CDI e Selic. Então, tema de extrema importância para o investidor para 2025. Beleza. Bom que a gente está aqui com também dois assessores, Gustavo Conte, estreante aqui. Tudo bem, Conte? Tudo bem. Bom dia, Ângelo, Rafa, Alexandre, pessoal que está nos ouvindo aí. Uma alegria participar e vamos para cima. Tema em alta e é isso aí. O Conte está estreando aqui no Ouviu Investiu, Rafa, mas ele tem habilidade, né, nas redes sociais, tá botando a cara aí, produzindo conteúdo. Acho que vai se sair bem, né? Digital influencer de finanças. Digital influencer. Vou deixar o arroba aqui também. Coisa boa. O Alexandre Claro, também assessor de investimentos aqui da SAC. Tudo bem, Claro? Beleza, tudo bem? Bom dia, Ângelo, Rafa, Conte. Obrigado pelo convite. É um tema que você gosta de falar? Não. Com certeza, com certeza. Selic, taxa de juros de forma geral é um tema que a gente sempre está atuando aí com os nossos clientes e é um tema importante para... Você também, Conte, é da renda fixa? Só tá eu aqui de RV de novo? Acho que a balança pesou pro lado da renda fixa hoje. Pesou? Tá bom. O Rafa tentou me converter aí ao investidor de renda fixa nos últimos anos. Cheguei perto, né? Eu lembro quando a gente olhou tua carteira de investimentos, estava cheia de Tesouro IPCA, então dá para dizer que eu consegui. O bom desse episódio, tá, pessoal, é que eu vou ter muitas dúvidas a respeito desses títulos, desses indexadores, né, indicadores, enfim. E eu tenho certeza que vou fazer o papel, o que eu sempre faço aqui, de quem não sabe nada, tá? Então, vou explorar bem o conhecimento de todos vocês. Antes da gente entrar na pauta, aqueles recadinhos de sempre. Se você está assistindo aqui no YouTube, for sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva, boleta o joinha, é de graça, você ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo e valorizar o nosso trabalho. É dessa forma que você valoriza o nosso trabalho, tá, gente? Dando aí o seu joinha, se inscrevendo. Deixe suas dúvidas aqui também nos campos de comentários
ou nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. A gente tem o perfil ativo em todas as redes sociais. E aí, lembrando que além de no YouTube, onde é veiculado aqui, né, o vídeo e o áudio, a gente está também disponível nos principais aplicativos de podcast para você ouvir, Spotify, Apple Podcast, Amazon, é o meu preferido, sempre falo aqui, né, não é jabá, tá, pessoal, mas eu gosto de ouvir no Amazon, então a gente está em todos, tá, para você ouvir no seu app que você quiser, não tem preferência. E aí, como eu sempre falo, vai virar um artigo, esse episódio vira um artigo lá no nosso blog, sacre.digital, e também tem link aqui na descrição do episódio para você abrir sua conta no BTG Pactual com assessoria da Sacre e ter acesso ao trabalho e assessoria dessas feras que estão aqui participando hoje. Beleza? Então, Rafa, eu falei... Pessoal, no jargão do marketing, a gente fala é um episódio bem topão de funil. Por quê? Porque significa que é um assunto que é de entrada ali nos investimentos. Mas eu não sei se é bem isso, né, Rafa? O que é a taxa Selic e taxa CDI? É isso mesmo? É básico isso ou não? Cara, eu estaria no começo, assim, né? Se a gente fosse montar um passo a passo dos investimentos, seria uma das primeiras aulas, mas é extremamente importante, porque como eu falei há pouco, né, já deve ser, ou se não é, provavelmente vai ganhar muito espaço na carteira do investidor esse ano. Então é um tema que é importante a gente revisitar ele, dada a importância dele, né? De extrema importância, né? A gente vai falar aqui da taxa que referencia todas as rentabilidades, até as de bolsa. Né? Então, a taxa Selic muda, mexe lá na RV, automaticamente. Né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal. Né? Às vezes a bolsa sobe por causa disso, às vezes ela cai, a curva de juros influencia na bolsa. Então é um tema que tem que ser revisitado o tempo inteiro. E começando pela taxa Selic, o que é essa taxa, para que ela serve, quem determina, como ela é composta? Então vamos lá, momento professor. Vamos para a parte teórica da coisa, né? Então a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Todos os países têm a sua taxa básica, aqui no Brasil a gente chama ela de Selic, né? E quem determina ela é o nosso Banco Central, através de um comitê que eles chamam de Copom, que é o Conselho de Política Monetária. Né? Então a Selic ela é a principal ferramenta de política monetária. Né? O que é política monetária? É você garantir ali a estabilidade dos preços, a estabilidade do câmbio. Né? Então o Banco Central ele é o principal órgão aí que, enfim, atua para garantir estabilidade. Né? Controle de inflação também, extremamente importante para controle de inflação, né, que é o que vai trazer estabilidade dos preços. Né? Você imagina você ir no mercado um dia e, sei lá, você vai comprar um copo. Esse copo custa R$10. Aí você vai no mercado um mês depois, esse copo custa R$40. Aí você vai no mercado um mês depois, esse copo custa R$80. Mas, cara, como é que você vive dessa forma? Né? Como é que você controla o orçamento familiar? Como é que uma empresa, né, controla os preços dela? Então você traz vira uma bagunça a economia, o país de uma forma geral. Então a estabilidade dos preços ela é muito importante, né? E isso começa e é garantido por um bom manuseio da taxa Selic. Então o Conselho de Política Monetária ele se reúne de 45 em 45 dias e baseado em vários fatores, né? Ele vai definir... São vários membros ali? Também. São 9 membros, né? É o presidente do Banco Central, mais 8 diretores. Né? Então, todos eles votam, né? O voto de Minerva, quando necessário, acaba sendo o voto do presidente, né? Ele é o último a votar. A gente teve uma reunião ano passado, onde teve 4 diretores para uma decisão A, 4 diretores para uma decisão B, e aí o voto de Minerva foi do presidente, para escolher um dos dois caminhos. E essa taxa... tentar ser didático aqui, né? Ela basicamente vai definir quanto que o dinheiro vale. Né? Então, às vezes o dinheiro fica caro. Hoje a gente está num momento, né? Historicamente, se a gente for olhar a taxa Selic no passado, hoje a nossa taxa, no momento que nós estamos gravando, nossa taxa está em 12,25% ao ano. E aí, lembrando, só contextualizar, a gente está gravando no início de janeiro, tá, pessoal? Não sei que dia que você... Janeiro de 2025. Então a gente grava...
no início de janeiro e a taxa Selic é 12,50. 12,25. 25, A taxa hoje, e historicamente, isso daria para dizer que o dinheiro está caro. Né? Por quê? E a gente já veio de um cenário de 13,75, né? Há pouco tempo. 23 para trás. Sim. Tá. A taxa Selic chegou. Então, quando a gente olha historicamente, né, vamos dizer, nos últimos 20 anos, por exemplo, em pouquíssimos momentos a taxa teve tão alta assim, né, a 12, né, recentemente a gente teve ela 13, por quê? De uma forma geral, olhando para a economia de uma forma geral, isso é ruim, porque o dinheiro fica caro. Sim. E o dinheiro estar caro, vamos imaginar que você quer abrir uma empresa. Poxa, quero começar uma empresa do zero, vou precisar me financiar. Vou precisar me financiar e o dinheiro está caro. Ou seja, eu vou pedir dinheiro emprestado lá no banco, um financiamento, uma linha de crédito, o banco vai me cobrar Selic, CDI, mais alguma coisa. Né? Porque o banco se financia a Selic, a taxa Selic. Então, o banco tem que ter lucro, ele tem que cobrir ali todas as custas dele. Sim. Então, o lucro dele vem desse mais alguma coisa. Então, eu vou me financiar a Selic mais 7, por exemplo. Poxa, eu vou me financiar quase a 20% ao ano. Está muito caro. Então, a minha empresa tem que ter uma rentabilidade superior, um lucro superior a 20% ao ano, só para eu conseguir pagar essa taxa de juros. Então, fica muito difícil. Né? Então, você freia o crescimento econômico. Por isso que a gente fala, né, até jargão de mercado, a gente fala que subir Selic é um remédio amargo. Por quê? É amargo, porque eu tenho que frear a economia, mas é um remédio. Por quê? Porque se eu não frear a economia, eu perco o controle da inflação, e aí a gente cai nesse exemplo do copo que eu dei, que é pior ainda. Então, eu ter a inflação descontrolada é muito pior do que eu ter uma Selic alta. Sabe qual que é o meu benchmark para saber como é que está a inflação, Rafa? É o café. É um bom benchmark. Eu já me adaptei a olhar. Quando o café está acima de R$25 ali na gôndola, Conte, eu falo, rapaz, tá caro viver, hein? Aí quando tá 21, 22 ali, eu falo, normalizou. É comum isso, né? Porque os bens de consumo são bens que estão no nosso dia a dia, que a gente olha o preço deles, né? Constantemente. Mas a inflação, ela é uma cesta, né? É a medição de uma cesta de produtos e serviços, né? Então ela vai olhar, cara, pulverizadamente muita coisa. Então, às vezes, eu estou acostumado a isso, às vezes conversando com o cliente, ele vai falar, poxa, estão falando que a inflação está em tanto, mas está muito mais. O preço do café subiu 30%. Como que a inflação está em 5%, por exemplo? Né? É porque, às vezes, por exemplo, o preço das passagens aéreas caiu muito, o preço de serviços caiu muito. Então, o IPCA ele vai ser uma média ponderada ali de várias coisas, né? Mas controlar o IPCA é muito importante. E a Selic é o remédio amargo para controlar o IPCA. Também em contrapartida, vamos pensar num cenário bom. Poxa, estamos precisando incentivar o consumo ou incentivar a economia. Aí a Selic cai. E às vezes ela cai até bastante, como foi em 2020, que ela caiu a 2%. Né, que foi ali no auge da pandemia, que a economia estava parada, estagnada. E aí foi. Então, hoje, no patamar que a gente está com uma taxa Selic que a gente fala que ela é restritiva. E é bem recente, né, Rafa? Se você for lá, 2020, muito recente, muito recente. Né? A gente saiu de 2, foi para 13, voltamos a 10, estamos indo a 14, a 15, né? Então, realmente, para você ver como isso é importante. Então, a taxa Selic hoje ela está restritiva, ela está freando a economia. Nesse momento de 2020, quando ela estava 2%, ela estava incentivando a economia. E o que é o ideal? Vamos pensar lá um cenário cor-de-rosa, cheio de gatinhos ali, né? Todo... Sim. Hello Kitty. Então aquele cenário seria o que a gente chama de juro neutro. É a taxa Selic ela estar num patamar onde ela nem freia, nem incentiva a economia. Ela está ali só existindo. Né? E esse juro neutro ele não é exato, depende também de vários fatores, mas hoje ele seria, vou chutar aqui algo na casa ali de 8%, talvez 9%. Né? Mas por que a gente não leva a Selic a 8%, 9%? Porque dada a conjuntura econômica atual, se o Banco Central fizesse isso, a inflação degringolava. E isso é muito, muito, muito ruim. Eles não podem deixar isso acontecer. E o CDI, só para concluir a pergunta, o CDI ele é uma derivada da Selic. Então, quando a gente fala de Selic, a gente está falando de uma taxa de juros que é paga
pelo governo, lá nos títulos públicos do governo, no Tesouro Selic, o Tesouro Selic me paga CDI. Me paga Selic. Selic. E quem me paga CDI são os bancos. CDI quer dizer Certificado de Depósito Interbancário. Mas, cara, até para não ser muito longo, eu já me estendi demais na minha resposta, o CDI, historicamente, nos últimos 10 anos, raríssimos momentos que ele não respeitou a seguinte regra, Selic menos 0,1. Então, se a gente falou que a Selic está em 12,25, o CDI está em 12,15. Então, assim, tem que acontecer alguma coisa muito, muito, muito extrema para o CDI descolar da Selic, tá? Então, eles são primos ali, né? Onde o CDI vai ser um pouquinho menor do que a Selic, bem pouquinho. O CDI, no caso, são os bancos mesmo ali que acordam esse... Não é bem um acordo, né? Todo final de dia... Tem um feeling ali de mercado que não passa, né? Todo final de dia, todos os bancos têm que fechar o caixa deles ou positivo ou no mínimo zerado. E às vezes vai ter dia que o banco emprestou mais dinheiro do que captou. Opa, eu tô com o caixa negativo. E aí o banco A vai lá e pede dinheiro emprestado para o banco B. E o banco... Então, isso é o CDI. É a taxa que um banco cobra do outro para emprestar dinheiro entre um e outro no overnight, por um dia. Né? Então, essa taxa, ela fica... Alguns bancos vão cobrar, tem bancos mais sólidos, tem bancos menores, então alguns vão cobrar um pouco mais, alguns vão cobrar um pouco menos. Então o CDI é a média ponderada de todos esses empréstimos overnight que um banco fez para o outro. Né? E aí já tem essa convenção de mercado aí. Você sabe qual que é a minha maior dúvida, Rafa, em relação a isso? Até, claro, quando vocês quiserem, pode falar aí, pessoal. Antes, né, a minha maior dúvida era assim, tá, a taxa CDI. Só que tem o CDI, que é um certificado, é um contrato ali, é uma negociação entre as partes, né, entre os bancos. Então ficava, tá? O que é a taxa e o que é o certificado? Um banco empresta dinheiro para o outro. Então, é igual, por exemplo, você, pessoa física, vai emprestar seu dinheiro para o banco. Você está investindo ou comprando um CDB, que é um certificado de depósito bancário. Então é como se o CDI é como se fosse o nome do produto ali, só que não é um produto, porque é entre bancos, entendeu? E ele é feito em cima de uma taxa. Então você falar da taxa CDI tá tudo bem, ou você falar o CDI cai no mesmo lugar, entendeu? E o que eles falam, o DI tá na mesma, é o jargão também. O DI, aí é quando a gente for falar de curva de juros. Tá. Então vamos esperar e lá na frente a gente volta com esse assunto, que aí já é outro carnaval. Isso. Eu falei, Mas assim, a gente falou detalhe. Resumindo em 30 segundos. Taxa Selic, o Banco Central define. E a taxa que o governo me paga, ou seja, os títulos públicos me pagam. CDI, primo da Selic, vai ser 0,1% abaixo da Selic e é uma taxa que o banco me paga. Então, se eu for investir num CDB, o CDB vai me pagar CDI. Se eu for investir no Tesouro, o Tesouro vai me pagar Selic. E a diferença dessas duas taxas é 0,1. E entre si eles praticam CDI também. Os bancos, CDI. Tá, beleza. Sim. Selic é governo, só governo. Tá. Ok. Conte, e você tem mais acesso ali também com a alocação na prática, né, no dia a dia? Como que essa taxa influencia os investimentos em renda fixa? Você consegue perceber quando a Selic está subindo, os clientes perguntando mais, vindo mais também para querer saber? Eu estava até pensando enquanto o Rafa falava, o mercado ele é muito dinâmico, né? Então, eu estava lembrando de 2024, no início a gente tinha a perspectiva de fechar 2024 com uma Selic a 9%, e agora a gente já está ouvindo falar de Selic a 15% daqui a um tempo. Então, o mercado é muito dinâmico e as pessoas acabam percebendo isso. Como que a gente consegue... Prever não tem como, né, Anjo? Se a gente soubesse para onde ia a Selic, para onde vai o dólar, para onde se vai subir ou vai descer, a gente teria a resposta de muitas perguntas. Mas o importante aqui é a gente tentar antecipar e planejar algo que seja proteja o investidor em qualquer um dos cenários, né? Selic alta tem oportunidade? Sim. Como o Rafa disse, para a maior parte das pessoas, isso é um problema, porque encarece o dinheiro, né? Mas para o investidor tem muita oportunidade. Contudo, numa Selic em queda, também traz oportunidades para o investidor. Então, o que a gente percebe e tenta levar para a carteira do cliente é uma carteira onde consiga proteger em qualquer um desses cenários. Está subindo agora, é a perspectiva de alta? O que eu posso levar para a carteira desse cliente que consiga extrair o máximo de oportunidades, mas que também, se o cenário começar a mudar como era 9 e fechou em 12,25,
como que eu me protejo dessa mudança, né? Uhum. Então, é o que a gente tenta levar para a carteira do cliente, algo que proteja ele num cenário de mudança, mas que também extraia uma oportunidade ali se continuar nesse caminho que a gente está pensando, que hoje, por exemplo, é um caminho de alta, né? Uhum. Então, é mais ou menos isso que a gente tenta levar para o cliente. A influência aí, de novo, fazendo aqui o papel, né, daquele que não sabe, a influência direta da Selic em produtos de renda fixa é a rentabilidade que isso vai ter. Basicamente, a gente tem algumas classes de ativos, né? Se a gente for trazer aqui, por exemplo, ativos pós-fixados, que eles estão de fato atrelados a um indexador. No caso, a gente está trabalhando a Selic, o CDI, por exemplo. Se a gente tem uma CDI, um Selic subindo, por exemplo, a gente vai ter um rendimento melhor desses ativos pós-fixados, porque eles estão atrelados a algo que está subindo. O mesmo acontece no cenário de queda, né? Então a gente tem uma rentabilidade menor. Não diria uma rentabilidade negativa. Ela vai render menos, por quê? Porque a Selic está pagando menos naquele momento. Então, em cenários de alta de juros, pensando numa proteção de um capital, por exemplo, ativos pós-fixados são uma boa escolha, porque eles vão render de uma forma interessante para o investidor, sem ter que se expor a um risco alto, por exemplo, no mercado de ações, no mercado de renda variável. Acaba você no meio que não se vê ali travando sua taxa. Exatamente. Como seria um pré-fixado. Exatamente. Pré-fixado até uma exposição para uma pessoa um pouco mais conservadora, até uma exposição um pouco menor, né? Porque a gente, como eu disse, não tem como prever para onde vai. Pode ser que suba, pode ser que desça. Existem oportunidades em ambos os cenários, mas o investidor talvez um pouco mais conservador quer se privar disso. Prefere a segurança de ter um pós-fixado ali que vai acompanhar, independente se render mais ou render menos, está acompanhando a taxa de juros do Brasil, né? Entendi. Não é tema desse podcast, mas outro indexador poderia ser o IPCA também, né? Tem títulos que são atrelados ao IPCA, né? E que estão rendendo muito bem até, né? Que é a inflação. Exatamente. Legal. E aí, claro, a questão do CDI é mais ou menos a mesma mecânica, né? Qual que é o reflexo, né? Mudou a taxa Selic, como que os títulos que são atrelados ao CDI refletem? Sim, o A Rafa, mecânica é a mesma. o Rafa ele comentou que o CDI é basicamente 0,1 menos a Selic, né? Então, o Conte falou que os pós-fixados são os títulos atrelados a esse CDI. Uhum. Então, se a Selic sobe para 15, o CDI vai ser 14,9. Então, um título pós-fixado que rende 100% do CDI vai render 14,9 ao ano. Né? Então, o CDI ele é atrelado ali à Selic e todos os títulos pós-fixados são atrelados a esse CDI. Então, você vai encontrar títulos 100% CDI, 110, 120, 90, enfim. E aí é só fazer a continha ali, né? 90% de Para tentar chegar CDI. na taxa. Isso. Isso eu sei, ó, o termo aqui, tá, pessoal? A taxa equivalente. Esse termo eu sei porque o Rafa, acho que foi o Rafa que escreveu um artigo muito bom lá no nosso blog sacre.digital, né? Então, falando sobre taxa equivalente, tem uma coisa, nessas mudanças de Selic, uma dúvida que aparece bastante, que é o seguinte, até o Conte falou, não vai render negativo, não, se eu estou num cenário que a Selic está caindo, o título não vai render negativo, né? Então, vamos dar um exemplo, tenho lá um CDB ou um Tesouro Selic que vai me render ali Selic, beleza. A gente fala muito ao ano, né? 12,25 ao ano, 14,9 ao ano. A gente sempre fala na base ano. Mas esses títulos, eles rendem dia. Todo dia ele rende. Todo dia ele rende. Então a gente teria que pegar, por exemplo, o 12,25 ao ano, que é a taxa de hoje, e transformar ela numa taxa de dia. Então, vamos supor, eu não estou com a calculadora aqui, mas vamos só para que isso seja 0,01%. Então, todo dia o meu título vai render 0,01%. Eu não fiz essa conta, tá, gente? Eu falei um número chutado aqui. Disclaimer, tá? Só para exemplificar. A título de exemplo. E aí, vamos pensar que acontece um movimento e a Selic caia no dia seguinte para 10%. Então, meu título, amanhã, ele não vai render 0,01, ele vai render 0,009. Vai render um pouco. Ou seja, vai render diariamente a um ritmo um pouco menor. Ele não vai, tive uma rentabilidade negativa. É porque é costume nosso do dia a dia sempre falar em base ano, mas o título rende base dia. Né? Então, quanto que está a Selic hoje?
no dia, né? Se eu transformo ela numa taxa equivalente para um dia. Então, quando tem esses movimentos, né? A Selic subiu, a Selic caiu. O que isso quer dizer? Que amanhã, a partir de amanhã, a taxa equivalente diária vai ser diferente. Não vai ter um retorno negativo porque a Selic caiu. Nem vou ganhar X% a mais de uma vez porque a Selic subiu. O ritmo diário mudou. Tá. É isso que acontece. Isso aqui, Conte, tem uma vantagem em relação à poupança, que seria o mês-versário, né? Então, em relação à poupança, Ângelo, a gente estava até comentando. A né? gente sempre fala muito de poupança aqui, tá? E das vantagens que é você sair da poupança, Sim. né? E vir para os investimentos. Acontece que a poupança não é ao dia, né, Rafa? Ela tem esse mês-versário aí, né? A poupança é ao mês e ela tem uma taxa pré-fixada, né? Ela rende 0,5% ao mês, né? Então é uma taxa definida, está definido. Vai render 0,5% ao mês mais TR, né? Que é a taxa referencial, que aí a taxa referencial mexe um pouquinho para cima, para baixo e tal, mas vamos pensar no 0,5% ao mês. Então a poupança, por exemplo, vou pegar números reais. 2023, a poupança rendeu 7%. O CDI foi mais do que 10%. 2024, a poupança rendeu 8%. O CDI foi, arredondando ali, na casa de 11%. Então, CDI muito mais alto. E a gente não está falando que o CDI está subindo, está bem endereçado aí, que em algum momento esse ano o CDI deve chegar na casa dos 15%. E a poupança, como ela é pré-fixada, ela vai render o quê? 7, 8, alguma coisa por ali entre os 7 e 8. Então, olha a diferença gigantesca de rentabilidade que tem. Né? O investimento lá, o Tesouro Selic, entrega quase que o dobro da rentabilidade. Isso é muita coisa. Se a gente pensa no juro composto a longo prazo, então quanto mais alta a Selic fica, pior fica a poupança. A poupança vai ficando pior e pior e pior e pior. Tá. Legal. Vai complementar? Não, eu ia comentar isso, né? O brasileiro está acostumado muito com a poupança, mas se a gente olhar risco-retorno de um título público que está pagando o dobro, né? Não tem um risco tão elevado. O risco é menor que da poupança. O risco é menor que da poupança. É menor. A gente tá falando Eu perguntei governo. da poupança pelo seguinte: o Rafa falou assim, rende diário, então rendeu 0,1, 0, né? Dia após dia. E a poupança eu já ouvi falar aqui, até se eu não me engano, até a gente já tratou disso aqui, que ela tem o mês-versário. Se você sacar antes, você não tem rendimento. A poupança você tem que deixar um mês completo para ter o virar o mês dela. para ter o rendimento. E aí se você investe num CDB 100% do CDI, você vai ter um rendimento diário. 10 dias que você deixar rendendo, você vai poder tirar com rendimento. Na poupança o retorno seria zero. Deixei 29 dias investido na poupança e precisei resgatar. Quanto que rendeu? Literalmente zero, porque não fez o mês-versário, né? Mas é uma bizarrice do mercado brasileiro. Esse é o ponto que eu queria chegar. Claro, e aí só para a gente concluir a questão então do CDI, né? E do peso dele, né? Da participação dele nos produtos que são atrelados ao CDI. Uma pergunta assim mais no que se refere à alocação. Então, ter um título, investir em um título que é Selic ou investir em um título que é CDI, é perfil de investidor, é diversificação, é taxa, é o que vai dizer qual que é o momento para cada um? Assim, o perfil é o que vai contar no começo da conversa, né? Então, se você tem um perfil de um cliente mais conservador, a maior parte do investimento dele tem que estar em CDI, né? Porque o investimento vai acompanhar ali a taxa de juros. Então, se você aloca o cliente num produto que não é atrelado aos juros, ele vai ter uma oscilação no rendimento dele. E aí, vamos puxar o gancho de um cliente que veio da poupança, que está acostumado a todo mês ver o dinheiro dele rendendo, e tem uma certa previsibilidade no rendimento dele. Eu sei que todo mês vai render mais ou menos ali tantos reais por mês. Você tirar isso dele, ele vai ficar incomodado. Então, para um cliente conservador, a maior parte, aí, 80%, 90% do investimento dele, ou muitas das vezes 100%, tem que ser atrelado a esse CDI, para ele ver ali todo santo dia o dinheiro dele rendendo um pouquinho. Né? E assim, não quero estar sendo chato, tá, pessoal? Vamos lá. Difícil, hein?
O Rafa, tá normal agora, tá, pessoal? As brincadeiras foram liberadas aqui em 25 no Ouviu e Investiu. A minha dúvida é assim, claro. CDI é um produto bancário. Qualquer título que seja atrelado ao CDI. E o Selic é um título do governo. É isso que é a minha dúvida. Porque se você entendeu, Rafa? Se o rendimento é igual, por que eu vou pro Tesouro ou por que eu vou pro... Não, dá na mesma. Não tem, assim, aí é o seu gosto. É só produto mesmo, É, né? porque- Então, assim, se eu sou um cara que eu sou anti-governo, eu não quero título do governo. Mesmo se for antigoverno, cara, não tem por que ter Eu essa... não sou, tá, pessoal? Anti-governo eu sou. Porque, assim, aí é uma questão de segurança e rentabilidade. Por quê? Os títulos do governo são os títulos mais seguros quando a gente fala em risco de crédito. Ou seja, de eu tomar um calote. Tá, mas então, primeiro ponto. Não tem Tesouro CDI. Isso não existe. Não tem. O Tesouro tem três títulos, três classes de títulos. Pré-fixados, que a taxa é definida, os títulos que são indexados ao IPCA, com inflação mais uma taxa pré, e os títulos pós-fixados do Tesouro, eles se rendem Selic. Então, se você entrar lá na plataforma do Tesouro, lá você vai ver, tem Tesouro 2027, está rendendo Selic mais 0,0 alguma coisa. Tesouro 2030 vai estar rendendo Selic mais 0,0 alguma coisa. Então, os títulos do Tesouro, as LFTs, né, que são os títulos públicos que rendem Selic, vão render Selic. O título bancário, ele vai render CDI. Você não vai achar um título pagando lá 105% da Selic. Ele vai pagar, por exemplo, 105% do CDI. Tá. Mas Selic e CDI são praticamente a mesma coisa. E aí, eu vou... Tá, agora... E aí, por que o título bancário, por exemplo, o título do Tesouro me paga Selic? Por que o título bancário, normalmente, ele vai me pagar mais do que só a Selic, né? Então, a Selic está a 12,25. O título bancário vai me pagar lá 105% do CDI. Porque ele é mais arriscado. Independente, mesmo que seja um título do Itaú, ele é mais arriscado. Por quê? O Itaú pode quebrar. O governo, ele até pode estar muito mal das pernas, mas o governo tem uma capacidade que nenhuma empresa tem, que é a capacidade de criar moeda. O que eu estou querendo dizer? Putz, o governo, cara, chegou num limite lá, tá devendo para todo mundo, ele tem que pagar todo mundo. O governo pode, entre aspas, imprimir dinheiro. Ele tem esse poder, ele pode literalmente fazer isso. Claro que isso gera impactos de inflação, de desvalorização da moeda, mas ele pode fazer isso. Então, quando a gente vai para a teoria, os títulos públicos são mais seguros, porque o governo tem essa capacidade. E aí, por isso que não faz sentido nenhum, por exemplo, eu ir no banco e comprar um CDB que me pague, por exemplo, 95% do CDI. Por quê? Porque eu estou comprando um título, que, por mais que seja um título dos maiores bancos do Brasil, que é mais arriscado e me paga menos. Eu estou aceitando mais risco por menos rentabilidade, não faz sentido. Então, o Tesouro Selic, ele é o balizador de preço, porque ele é o mais seguro. Então, ele, em tese, tem que ser o que me paga menos, entendeu? Muito bom, muito Por isso bom. que não faz sentido nenhum investir na poupança. Nenhum. O resumo da conversa é esse. Você pode investir em poupança por isso. Eu estou pegando um negócio mais arriscado que me paga menos. Não faz sentido. É porque a ideia do mercado, como você estava falando, Rafa, é que quando eu pego um título de crédito privado, um título bancário, por exemplo, eu vou ter um prêmio para poder investir nele que compensa essa diferença da taxa Selic. Na poupança, eu estou investindo num crédito também de um banco, mas sem ter o prêmio. Então, eu tô prêmio tomando negativo. Risco. Eu tô tomando risco sem ter o prêmio, né? Então, não faz muito sentido mesmo. É basicamente isso. Complicadinho, viu, pessoal? Bom, como eu falei, eu acho que ficou... Essa parte da conversa aqui, eu acho que está muito bem... Né, estressamos aqui o máximo que deu. Mas se você ainda assim tiver alguma dúvida, quer saber qual que é o melhor título, né? Não sei, de repente você tá com CDB na sua carteira, sabe, sei lá por quê, e agora acha que tem que ser Selic, porque é mais seguro e vai render igual. Deixa aqui nos comentários e eu passo pro Conte, claro, aí pra gente te prestar essa assessoria, tá? E lembrando que tem link aqui também na descrição do episódio para você abrir a sua conta no BTG Pactual e trazer seus investimentos para a assessoria da Sacre. Pode falar com a gente também nas redes sociais, lá no @Sacre Investimentos. E tem o S no final, tá, pessoal? Sempre reforço. Aí, aqui a gente entra num tema que eu acho que é um pouco mais complicado, um pouco mais avançado, que é a curva de juros, Rafa. Que é a curva de juros e por que ela é importante para a renda fixa? Esse tema aqui, ele já é, aí sim, um tema
vamos dizer, um pouco mais difícil, né? Para a gente deixar a conversa não só no topo de funil, né? Que já aprofunda um pouco, né? Lembrando que o Rafa tem um curso muito bom de renda fixa avançada, tá, pessoal? Vou deixar aqui na descrição do episódio também com desconto, tá? Vou dar desconto. A bolsa tá descontada? Então vou dar desconto no seu curso também, tá, Rafa? Teve um momento que você me perguntou, e o DI? Né? DI, beleza. Então aí a gente entra no tema curva de juros. Como os juros, a Selic é um negócio assim muito importante, que bate em todos os preços do nosso país, o mercado, ele precisa, em muitos cenários, se antecipar a quanto essa taxa vai estar no futuro. Isso é importante para várias empresas, para vários bancos, quando ele vai ofertar um crédito ou tomar um crédito, enfim, depende do cenário. Então, existe um mercado onde as taxas de juros são negociadas. Inclusive, esse é o mercado mais movimentado do nosso país, por incrível que pareça, mais movimentado lá do que as ações, por exemplo. Eu nunca vi o volume de negociação. É o maior volume. É o maior volume. Bovespa passa de bilhão. Né? Então, DI, você vê, a negociação de DI, ela é bem maior. Tem que fazer. Então... deixa eu só tirar uma dúvida. Vamos lá. Quero acompanhar a Selic. Onde eu olho o gráfico de Selic? Cara, gráfico de Selic você vai conseguir acessar, por exemplo, pelo Banco Central. Você vai ter. Tem um gráfico ali, né? Mas jogou no Google o gráfico de Selic, que você vai ver. Porque a Selic ela muda de 45 em 45 dias só, né? Então não é igual, por exemplo, o gráfico de uma ação, que você vai acompanhar ali minuto a minuto, segundo a segundo até. Né? O gráfico de Selic, ele 45 dias ele leva para ter uma nova informação e é uma informaçãozinha só, né? Então, o gráfico de Selic não é tão dinâmico. Vou pedir para o nosso time de marketing fazer um gráfico da Selic, tá, pessoal? Mas os dados oficiais você vai acompanhar pelo site do Banco Central. O dado oficial vai estar ali. Tá? Beleza. DI, curva de juros. Então, beleza. Então, vamos supor que eu sou um banco e eu quero fazer uma sessão de crédito para 5 anos, atrelado ao DI, ao CDI. Quanto que vai estar o CDI daqui a 5 anos? Né? Ninguém tem bola de cristal. Ou eu vou tomar um crédito e eu preciso me planejar, vou tomar um crédito pré-fixado, vou tomar indexado ao CDI, indexado ao IPCA, e aí? Né? Então... Estou pagando muito, tá barato? Exato, isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Para uma empresa, por exemplo, isso pode definir se a empresa vai ter lucro, se vai ter prejuízo, se ela vai quebrar ou se ela vai explodir, né? Vai dar muito certo. Então isso é uma informação extremamente relevante. Então, o mercado de DI é um mercado onde são negociados contratos de taxa de juros para determinados prazos. E aí você vai ter prazos lá de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, né? Tem N, a gente chama de vértices, né? N vértices, né? Mas desde vértices extremamente curtos, né? Como de 1 mês, até vértices extremamente longos, como por exemplo 10 anos. Esses vértices realmente existem. E então, nessas negociações, eu vou ter pessoas, né, instituições ali comprando e vendendo. E isso vai definindo a expectativa de mercado. Né? Então, se eu vou olhar, por exemplo, quanto que está o DI para janeiro de 2026, né? Vamos falar lá, aproximadamente um ano. Daqui um ano. Eu consigo ver se o mercado tem uma expectativa de que a Selic suba ou de que a Selic caia, ou de que ela fique constante. Por quê? Lá vai estar, entre aspas, o preço da taxa de juros, né? E é muito importante essa palavra, expectativas. Percentual, né? Percentual. De forma percentual, tá. Como ela é medida, né? Sim. Tá, beleza. Então, expectativas, nada é cravado. Por quê? Porque daí acontece alguma coisa muito relevante no mercado e isso muda, e o mercado se ajusta, né? Tanto que sempre quando sai reunião do Copom, sai a ata do Copom, a gente fica discutindo, amanhã a curva de juros vai abrir, vai subir ou vai fechar, por causa disso, porque é um momento muito relevante, né, a ata do Copom para a curva de juros mais curta, né? Ou sai algum dado de que, putz, o governo vai gastar mais, vai se endividar mais, ou o governo está cortando gastos. Isso faz com que a curva longa se movimente, né? A curva de 10 anos ou abra ou fecha. Por quê? Os juros ele tem uma relação muito forte ao endividamento público, né? Então, se o governo está gastando muito,
De onde que vem esse dinheiro? De imposto e da captação do Tesouro Nacional, que é o quê? Endividamento público. Então, se ele está gastando muito, ele precisa se endividar mais. Ele tem que captar mais títulos do Tesouro Nacional. Se ele está se endividando mais, ele está mais arriscado. Se ele está mais arriscado, a taxa tem que subir. E aqui tem um dado interessante também, porque às vezes o investidor pode pensar assim, mas poxa, o governo vai se endividar, por que ele não arbitra uma taxa lá de 5%, por exemplo? Ele não poderia fazer isso? Poderia, mas aí ninguém ia comprar o título. Por quê? Porque eu, investidor, eu tenho a opção de comprar DI. Então, se o DI está me pagando 15, eu vou lá e compro o DI na bolsa, contrato de juro futuro. Eu vou lá e compro o DI a 15, por que eu vou comprar a 5? Então, tem uma relação muito íntima aqui entre a curva de juros e os contratos de DI e as taxas do Tesouro e a própria definição da Selic. Né? O governo ele não é soberano nesse aspecto, porque ele precisa captar dinheiro. Se ele não capta uma taxa de mercado, ele não capta nada. Não capta. Né? Então, é assim que o mercado se organiza. Né? A taxa tem que ser justa. Não adianta você, por exemplo, Ângelo, vamos supor que você tem um carro, você quer vender seu carro a 100 mil. É por isso, Conte, que eles falam tanto que o mercado é soberano. O mercado é soberano, sim. No final do dia, quem manda é o mercado. Ele, né? É meio prepotente isso, mas é verdade. Mas o que é o mercado? O mercado, cara, são todas as pessoas, todo mundo é o mercado. O mercado são todos os brasileiros. Eu te falar, essa curva de juros, esses contratos, quem negocia são bancos, tesourarias, mas tem pessoas. É possível também, é possível. É um contrato negociado em bolsa, né? Você entra lá, você pode acessar, é um contrato que tem um valor muito alto, ele é pesado, mas é possível, não é impossível. Não é uma pessoa física entrar lá e comprar. Mas então, o que é o mercado? Né? Então, você tem lá um carro, você quer vender ele a 100 mil reais. Só que ninguém paga 100 mil reais no carro, porque a tabela FIPE dele, por exemplo, é 80 mil. Então você vai negociar esse carro num range ali meio próximo desses 80 mil, que é quanto o mercado está pagando. Né? Ou eu tenho um apartamento, quero vender ele por 500 mil reais. Mas ninguém paga 500 mil. Nessas horas, valor emocional não conta, né? Mas tem um valor emocional. É racional, né? Então o DI é isso, né? Como se fosse a tabela FIPE da taxa de juros. É uma forma legal de você até ter uma noção de quanto que é esse DI. Então, por exemplo, o Rafa falou DI 26, né, do ano que vem. Você vai lá nos títulos do Tesouro, nos pré-fixados, e vê quanto que é o pré-fixado de 2026. Sim. Então, por exemplo, o pré-fixado de 2026 está pagando 15% ao ano. Então, a expectativa do DI, ou a Selic, né, para 2026, é de 15%. Tá. Mas se você vê que na curva tá 16, por exemplo, aí tem discrepância aí, né? Não, então, a curva, ela dá preço, tanto que a curva a gente chama ela também de curva pré. Ela dá preço para os títulos pré. Então, se tem lá um título que é janeiro 26 na prateleira do Tesouro, esse título vai estar prefixado ao DI de janeiro 26. Tanto que quando tem movimentos muito fortes na curva de juros, o Tesouro fecha as negociações, porque ele não consegue pôr um preço justo nos títulos. Então ele encerra as operações, ele fica fechado por um tempo até o mercado se estabilizar. Circuit break, não. Secret break no Tesouro. E esse tipo de análise é até mais importante, porque hoje em dia a gente conversa com alguns investidores e eles tomam uma decisão financeira. Tem um título pagando 13 e outro 14. Né? Qual que eu vou pegar? Vou pegar o de 14 que paga mais? Mas a curva futura ela é muito mais importante na tomada de decisão, porque se eu pegar um investimento hoje, está pagando X% ao ano, qual que é a perspectiva daqui 2, 3, 4 anos para essa taxa de juros? Porque esse título meu ele tem um vencimento. Então, se eu tomar um investimento hoje com 10 anos, qual que é a perspectiva de taxa de juros para daqui 10 anos? Isso vai impactar se lá na frente eu vou ter um deságio, um ágio, né, se eu vou ser impactado positivamente ou negativamente no meu investimento. Então, não só olhar a taxa presente, mas a taxa futura, é muito importante para tomar um investimento bom, né? Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. É um negócio legal, quando você abre o site do Tesouro, tem lá vários títulos, né? Os pré, os IPCA e o CDI. O Tesouro, ele precifica esses três caras como se no vencimento todos eles fossem render exatamente a mesma coisa. Então, claro que aí... No vencimento. Então... Por exemplo, tem um pré-fixado pagando 15, eu tenho o Tesouro Selic me pagando Selic, e eu tenho um título IPCA me pagando IPCA mais 7. Para o que o Tesouro tem de informação hoje,
esses 3 caras vão render exatamente a mesma coisa lá na frente. E aí que entra o nosso trabalho de entender as expectativas para poder falar, não, mas tem uma divergência aqui, porque a Selic vai subir muito mais do que o mercado está esperando, então eu vou comprar o pós-fixado. Ou não, o mercado tá exagerando em Selic, o mercado acha que a Selic vai a 16, mas na verdade a Selic só vai a 14. Então eu vou comprar o pré-fixado. Ah, não, o IPCA está sendo precificado a, sei lá, 4%, mas na verdade eu acho que o IPCA vai rodar uma média no período a 5%, 6%. Então eu vou comprar o IPCA. Então aí que entra as complexidades da renda fixa. Quando a gente sai só do pós-fixado, aí entram temas mais complexos. É o que eu ia justamente falar. O mais ardiloso, já ouviu esse termo? É bom esse termo. Ardiloso. Bom esse termo, hein? O pré-fixado, na minha visão, é o mais ardiloso, porque é o que pode... Se a gente for pensar em nível de risco, dos 3 ele é o mais arriscado. Tá. E aí o Conte até falou a questão de marcação ao mercado e tal. Não vamos entrar nesse papo, mas temos um episódio só sobre marcação ao mercado, tá, pessoal? Então, eu vou deixar o link aqui desse episódio sobre marcação ao mercado. Recomendo muito que vocês assistam. O Rafa participou e o curso dele também, tá? Se você tá gostando... O editor já aderiu aos títulos de renda fixa, editor? Ou tá... O editor, o Rafa, ele investia em ações do governo do Espírito Santo. Já ouvi essa história. Já ouvi essa história. Agora aderiu à renda fixa, né? Com tantos episódios aqui com o Rafa participando também. Legal, viu, Rafa? Muito bom, pessoal. Vou deixar aqui, tá, na descrição do episódio, o curso avançadíssimo de renda fixa do Rafa também, o curso com o qual eu tive o prazer de fazer. E me ajudou muito. Agora, o motivo pelo qual trouxemos os assessores para o episódio, tá, Rafa? Vamos ver se eles estão afiados em relação a produto. O Conte, claro, tá aqui, próximo ao Conte. Com juros altos, quais são as melhores opções, então, em renda fixa? Sou investidor, estou com liquidez, quero investir. O que é o melhor que você tem hoje na prateleira? O melhor é o CDI, né? Então, tudo que for atrelado ao CDI, nesse momento de juros altos, é o melhor, porque é o que vai te render mais, tá? Então, se você pega aí, por exemplo, igual o Rafa falou de um título IPCA, ele vai te pagar IPCA mais, sei lá, 6, 7, 8. E aí, se o IPCA nesse momento for de 4 mais 8, fazendo uma continha meio básica aí, dá 12. E a Selic tá 12,25. Então vai render um pouquinho mais, né? Mas com expectativa dela subir aí até para 15%. Então, nesse momento de juros altos, sim os títulos pós-fixados, né? Tá. Mas aí é um dado legal que eu tenho um cliente, por exemplo, que ele pegou um título pré-fixado e ele é conservador, mas porque ele falou, cara, 15% para mim ao ano tá ótimo. Independente se os juros for para 16, 17, cara, 15% ao ano para mim é muita coisa. Para mim tá ótimo. Então, assim, traz outras oportunidades também os juros altos, né? Então, o pré-fixado a 15, e aí vai interferir também no IPCA, então IPCA mais 7, mais 8 também é muito bom. Então, traz essas outras oportunidades. Só que daí, esses outros 2 títulos, o pré e o IPCA, eles trazem um risco de marcação ao mercado, que daí... Assiste o episódio lá. Mas no resumo, você não pode sacar a hora que você quer, né? Porque pode sofrer deságio. Você pode. Não deve, talvez, né? Não é. Mas em alguns casos você pode estar num cenário de deságio. Mas você pode. Que é a famosa renda fixa que não é fixa. Isso, né? Deságio, tá, pessoal? Eles gostam do jargão. O Rafa é muito técnico, mas... No nosso linguajar, que é mais simples, é prejuízo. O famoso prejuízo. Prejuízo. É retorno abaixo da expectativa. Não necessariamente prejuízo, eu coloquei 10, tirei 9. Não, o deságio eu coloquei 10, esperava tirar 15, tirei 14. Não é prejuízo. Existe a possibilidade de eu pôr R$1.000 e tirar 900? Existe. Principalmente em títulos longos. Seria prejuízo. Sim, aí sim. É possível, mas... Aí, num título longo, num cenário de muito estresse, normalmente no curto prazo, né? Mas sim, existe a possibilidade. Tá. Mais algum complemento?
Quer resumir? Resume pra gente aí, pra ter aquele corte maroto. Juros altos, quais são os melhores títulos, o que tem aí? Juros altos, títulos pós-fixados, basicamente. Beleza. E aí, Foi muito bem maroto. Resumiu muito, mas ok. Beleza. Conte. Vai completar ou é isso? não, é isso. Tá, beleza, fechou. Deixa eu complementar então. Resumiu bem mesmo? Juro alto, título pós-fixado. Tá certo. Tá né? certo. Vou falar de um movimento que eu fiz na minha carteira pessoal, para exemplificar. Boa. Quando o juro sobe, porque a gente pensa, eu quero maximizar a rentabilidade da minha carteira atrelado ao nível de risco que eu suporto, né? Esse é o conceito fundamental, né? Você montar um mix ali onde tem um nível de risco que você se sinta confortável e que você consiga chegar num nível de rentabilidade legal. Uhum. O Claro trouxe um exemplo, o cliente dele falou, 15% para mim tá muito bom. E tem muitos títulos atrelados ao CDI que vão te pagar, por exemplo, 110, vou exagerar um pouquinho aqui, 120% do CDI. Uhum. Vamos imaginar que a Selic vá realmente a 15%. O que é 120% de 15%? É 18 no ano. Uhum. Né? Então isso é uma taxa muito alta. Muito alta. Se a gente pega os retornos de grandes investidores, historicamente falando, que investem em renda variável há 10, 20, 30, 50 anos e tiveram resultados muito elevados, o resultado anualizado desses caras vai ficar ali na casa, vou sendo super generalista aqui, mas arredondando, vai ficar na casa dos 20. Uhum. Então um cara que tem os melhores retornos do planeta faz 20% ao ano tomando muito risco e é aquele cara que conseguiu. Com muito esforço. E muito esforço. Eu tenho a chance de ali num CDB, por exemplo, fazer, algo próximo de 18. Cara, isso pra mim tá ótimo. Uhum. Tô muito por uma parcela muito relevante da minha carteira. Então, qual que foi o movimento que eu tenho feito na minha carteira nos últimos meses? Reduzido um pouco do risco. Então, estava lá com, por exemplo, 30%, 40% em renda variável, poxa, eu vou reduzir um pouco disso para renda fixa, por quê? Eu reduzo a minha volatilidade, o sobe e desce da minha carteira, Uhum. e o retorno alvo dela segue sendo o mesmo. Né? Então, o juro alto nos traz essa possibilidade de ter retornos tão bons com menos risco. Então, por exemplo, um cliente de um perfil mais conservador, cara, é um ano maravilhoso para esse cliente investidor de perfil conservador. Por quê? Porque ele vai conseguir fazer a carteira render 14%, 15%, 16%, talvez até mais, só com renda fixa. 100% renda fixa pós-fixado. Sem ter nem que pensar, vou comprar IPCA, vou comprar pré. Não, vou pôr tudo em pós-fixado. Beleza, vai render 14%, 15% no ano. Tá bom, para muita gente isso tá bom. Então, se você, assim como o cliente que o Claro mencionou, está muito satisfeito com esse nível de retorno, cara, dá para ter 100% renda fixa. Ah, não, mas eu quero 20%. Aí, beleza, aí a gente vai diversificar, vai ter que tomar algum tipo de risco, que daí já é uma carteira de perfil mais moderado. Né? Ah, não, eu quero 22%, 23%, daí já vai ficando muito difícil. Aí, putz, vamos ter que tomar risco. Né? Mas então é isso. Quanto que eu acho que minha carteira deveria estar rendendo? 15%? Beleza, 100% renda fixa, a gente vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade. Beleza. Conte, e aí a gente falou que o episódio inteiro de que é renda fixa, é pós-fixado, CDI tá bom, tá ótimo, a expectativa é de subir mais e tal, mas e daí, né? Em termos de alocação, você enquanto assessor, na prática, no dia a dia, janeiro todo mundo gosta de traçar as metas, organizar, esse ano vai, esse ano não vai. O investidor que chegou agora, janeiro, com gás, tô líquido aqui, tem dinheiro, eu quero aportar. Mas e aí, vai subir mais? Eu espero, o que que eu faço? O que que eu faço, né? Legal. Hoje. É legal essa pergunta, porque até parece que você olhou meu WhatsApp lá, um cliente fez a mesma pergunta para mim esse dia. Ele falou para mim, Gustavo, você passou uma taxa para mim, tá boa, mas você acha que eu devo esperar mais? Porque parece que vai subir, né? A gente sabe que vai subir, a gente quer sempre o melhor, né? A gente quer sempre o melhor. Certo. Qual que é o mais adequado nessa situação, Ângelo? É igual o cliente do Alexandre. 15% tá bom? Tá, numa taxa que tem? Compra agora. Vai formando uma taxa média, vai comprando. Subiu mais um pouco? Coloca mais um pouco de dinheiro. Né? Porque assim, quando vai começar a cair essa taxa?
A gente sabe, a gente espera que o ano termine numa taxa muito alta, mas como a gente falou no começo, a perspectiva era de queda na Selic e teve um aumento. Então, para a gente não perder os momentos de mercado, o interessante é a gente fazer alocações pontuais ali, aproveitando as oportunidades e sempre que tiver uma mudança no mercado, ir colocando um pouco mais de posição, igual o Rafa. Ele comentou um ponto que ele falou assim, eu estou tirando um pouco da renda variável e colocando em renda fixa, né, aumentando a exposição à renda fixa. Um ponto que é legal é que nem sempre aumentar a exposição à renda fixa significa tirar dinheiro da renda variável. Talvez ele pode ir colocando dinheiro novo. Isso vai melhorando as taxas dele. Então, ele colocou lá, comprou um pré-fixado a 14%, bateu 16% lá, vou comprar mais um pouco a 16%, vou melhorar minha taxa média. Então, acho que o ponto para o investidor que está chegando agora é não esperar o momento ideal, porque o momento ideal é hoje, tem que aproveitar a taxa que está agora, né? A gente não sabe quando vai estar amanhã ou depois. Então, é importante que a gente aproveite o momento atual, mas tenha a perspectiva de sempre estar colocando novos aportes para poder ir compondo essa taxa média que eu falei, né? Isso eu acho que é um ponto assim muito importante para quem está chegando agora. Ou seja, não fica com receio, né? Não fica com receio. Monta. Por mais que vai melhorar, hoje está excelente, vamos dizer assim, está muito bom. E se a gente for pensar, eu falei assim, que 2025 é um ano muito bom para o investidor de perfil conservador, né? Porque vai ter baixo risco ali, por exemplo, vou comprar Selic e vou ter um retorno ali de mais de 1% ao mês. Sim. Beleza, isso é muito bom. Quando a gente compara com taxas de juros mundiais, poxa, a gente está com uma das maiores taxas de juros do planeta, né? Então, às vezes o investidor que não tem muito essa noção pensa, não, mas 12 é pouco. Não, cara, 12 é muito, né? Estados Unidos por muito tempo foi zero, Japão, Europa por muito tempo foi zero, literalmente zero, né? Passou um ano. Os primeiros episódios que a gente gravou aqui, eu lembro que o Rafa falava que era negativo. Chegou a ser negativo, isso é uma bizarrice, mas aconteceu, né? Os extremos. Agora, para o investidor de perfil mais agressivo, que quer tomar risco na renda fixa, a gente também está num momento muito bom. Claro que pode ser que o momento piore. Novamente, o que é o risco? A gente acredita que vai acontecer uma coisa e acontece uma coisa diferente. Então, quando a gente olha para as taxas de juros dos títulos longos, por exemplo, um tesouro IPCA para prazo muito longo, eu gosto lá do 45, por exemplo, é o que eu tenho na minha carteira. É um prazo bastante longo, 20 anos, né? Quer dizer que eu vou ficar 20 anos com esse título? Não. Vai estar com uns 80 anos já em 20. Não, então, mas eu não quero ficar com ele. E aí, assim, falando dos clientes, né, eles ficam preocupados com isso, né? A gente passa esse título para ele fala, cara, eu não sei se eu vou estar vivo daqui 20 anos. É que esse é um Mas título... a ideia nem é, às vezes, levar se alguém segurar. Ele tem dois caminhos, né? Você pode realmente comprar para segurar por 20 anos... quase como se fosse uma previdência, entre aspas, né? Pensando realmente lá, eu tenho 39 anos, então, quando eu tiver 59 anos, não 80. Ou, como aqui agora eu abri um pouco a janela, a caixinha do investidor mais de perfil agressivo, para um perfil mais de especulação mesmo. Eu quero comprar esse título, segurar ele 2, 3 anos e vender com muito lucro, muito mais lucro do que só o que eu contratei. Então, quando a gente olha o histórico de taxas dos títulos do Tesouro IPCA, nós estamos, quando eu olho para os últimos 15 anos, se eu não me engano, a gente está num momento de máxima histórica. Teve lá, acho que se eu não me engano, em 2015, no momento do impeachment, que a gente chegou, mas por poucos dias a gente chegou nesse nível de taxa. Né? Então, claro, de novo, não sei o dia de amanhã, né? Mas quando eu olho para o histórico, se eu compro um título Tesouro IPCA 2045, a IPCA mais 7,5, que é mais ou menos o que está hoje, e eu tenho a disponibilidade de segurar ele por 1, 2, 3 anos, historicamente falando, eu vou ganhar muito dinheiro, porque daqui a 3 anos, por exemplo, eu vou vender esse título a uma taxa menor, e aí a marcação ao mercado joga ao meu favor. Vamos imaginar que eu compro esse título hoje e vendo ele, sei lá, IPCA mais 5 daqui a 3 anos. Daqui a 4 anos que seja. Então eu vou conseguir ter um retorno gigantesco, um ágio gigantesco. Então, isso, gente, que eu estou falando de novo, a terceira vez que eu vou falar que é para frisar, é para quem tem um perfil mais agressivo. Tá? E entende dessa dinâmica da marcação ao mercado. O momento é ímpar. Né? A gente teve um momento igual a esse há 10 anos atrás. Nos últimos 9 anos e meio, a gente não viu essa taxa. A taxa que está sendo negociada hoje. Muito então, bom. Pode ser que piore, que daqui a 6 meses a gente venha e fale, piorou mais, a taxa está em IPCA mais 8.
Pode. Mas mesmo assim eu ainda fiz uma compra muito boa, pensando a longo prazo, né? Que daqui a 3, 4 anos. A economia pública ela não se mantém rodando, pagando uma taxa. Porque quem está me pagando isso? O governo. Pagando uma taxa tão alta. Então, de alguma forma, a administração pública precisa se movimentar para que essa taxa caia. Né? Essa taxa está muito alta. Pessoal, vai quebrar, tá? Vai quebrar. Não tô brincando. O governo vai quebrar. Rafa, muito bom. Pessoal, chegando já estamos a 1 hora. Lembra que o governo tem a maquininha de imprimir O dinheiro. governo vai... É muito difícil do governo quebrar. Enquanto você falou isso, viu, Rafa, eu fiquei pensando, poderia queimar dinheiro também, né? Uma economia pujante, deveria ter uma maquininha de queimar dinheiro também, né? Tem, chama governo. Eles queimam bastante. Muito bom. Ô, Rafa, eu ia te perguntar o que a gente, diferencial da Sacre, como eu sempre faço, para esses investimentos em renda fixa, mas eu acho que, assim, a conversa, eu acho até que deveríamos dar os parabéns, né, aos convidados aí. A conversa já deixou claro o nível, tá, pessoal? Tudo bem. O nível, a excelência da nossa assessoria, dos nossos profissionais. Então, acho que até, enfim, se você quer investir e ter acesso aos assessores, né, claro, o Conte, todo o time, o pessoal que trabalha com o Rafa é head de investimentos aqui do escritório, tem link aqui na descrição para você abrir sua conta no BTG Pactual. Nosso time de relacionamento vai falar com vocês. Se for o momento, caminha, né, para abertura de conta, não tem custo. E aí você vai ter acesso à nossa assessoria de investimentos aqui da Sacre. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Se quiser falar direto com os assessores, vou deixar aqui o link deles também na descrição. E agradecer. Obrigado, Rafa, mais uma vez aí participou. Foram bem aí os estreantes? Adorei. Muito bom. Os caras são bons, né? São bons, tá. Obrigado, Conte, também, por participar, pelo tempo aí, por compartilhar com a gente. Eu que agradeço o convite, foi muito interessante, muito legal. Gostou da experiência? Claro, então estamos abertos aí a próximas oportunidades. Quais serão os próximos temas, hein? Aí chamou o jogo, hein? Chamou o jogo. E Alexandre Claro, também estreante, obrigado, gostou de participar? Isso. Gostei sim, tô garantido aí por mais um tempo, então, né? Tá. No começo a gente tava. Temos novos episódios aqui. Renovou o contrato aqui por mais um ano. Renovou. Pessoal, então é isso. Estamos muito próximo do... Rafa, me ajuda aqui, tá? Eu não decorei isso. 90º. Já estamos no 90º? Estamos muito próximos, tá? Olha só. Logo estaremos gravando o episódio 100. A questão Episódio é quem 100. participa desse episódio 100. Sabe que eu já tô... Já tá pensando nele. O cabelo arrepiado com isso, tá? Pessoal, no mais é isso. Espero que tenha ajudado. Lembrando que esse conteúdo vai estar também no nosso blog, sacre.digital. E façam boas alocações em renda fixa em 25, que, conforme o Rafa explicou, o ano é ideal para isso. Valeu, obrigado, até a próxima.